O que é a água viva que tanto Deus tem para nos dar? O que acontece quando a gente recebe, quando a gente bebe dessa água viva que está sendo falado aqui no 4º capítulo do Evangelho de João? Então a gente vai começar esse capítulo que na minha Bíblia o título é A Mulher Samaritana. Mas antes, clica nesse botãozinho aqui embaixo de inscrever-se e ative o sininho das notificações para você ver os próximos vídeos que eu vou estar postando aqui no canal, amém? Então a gente começa um novo capítulo do Evangelho de João, capítulo 4, e ele diz assim: E quando o Senhor entendeu que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos, deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade de Jacó, que Jacó tinha dado ao seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era isto quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: Dá-me de beber, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida, ou seja, ele estava só ali com essa mulher. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: Como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe: Se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Então aqui a gente está vendo um momento de evangelização. Jesus, ele estava ali naquele exato momento, eu creio com toda certeza, predestinado por Deus. Com toda certeza, Jesus, ele sabia que aquela mulher samaritana iria estar ali naquela hora, a hora sexta. Assim como Deus, ele envia os seus servos no momento, na hora certa, para alcançar aqueles que estão quebrantados de coração. Meus irmãos, quando um servo do Senhor chega para alguém, assim, em um momento assim, bem comum, bem tranquilo, né? Como esse momento aqui, Jesus ele estava sentado à fonte de Jacó, descansando. E naquele momento chegou essa mulher samaritana com um objetivo, tirar a água daquela fonte. Deus ele preparou aquele momento, mas por quê? Deus ele sabe do nosso coração. Deus ele conhece o mais profundo do nosso interior. Então, Deus ele sabia, Jesus ele sabia que aquela mulher estaria ali. E a gente vai ver mais para frente, né, ao longo da conversa dos dois, que aquela mulher ela estaria quebrantada de coração. Mas nesse primeiro momento, que a gente foque nessa palavra que Jesus deu. Jesus ele pediu água para ela, uma necessidade física de cada um de nós. Ela achou estranho porque os judeus não se comunicavam com os samaritanos. É uma questão de, vamos dizer assim, classes sociais, né? E ele respondeu algo já em espírito, né? Ela pode não ter entendido, justamente no próximo versículo a gente vai ver que ela não compreendeu
o sentido espiritual daquilo que ele havia dito. Então Jesus, você pode ver, isso aqui para a gente é um tesouro, porque isso aqui a gente vê o próprio Senhor Jesus evangelizando, né? Trazendo uma mensagem de fé para ela, trazendo uma mensagem com um sentido espiritual, com um entendimento espiritual. Então a gente vai ler de novo. Jesus respondeu e disse-lhe: se tu, se que ele sabia que ela ainda não conhecia, é claro, né? Não conhecia ainda o quê? Se tu conheceras o dom de Deus. Qual é o dom de Deus? Em outras passagens, diz na Bíblia que o dom de Deus é a fé. A fé é dom de Deus, não vem de obras para que ninguém se glorie. Então, Jesus ele já começa dizendo, se tu conheceras o dom de Deus, ou seja, ela ainda não conhecia o dom de Deus. O que era o dom de Deus? De onde vinha o dom de Deus? Do próprio Deus, né? Porque a fé sobrenatural, que existem dois tipos de fé, a natural e a sobrenatural. No caso, a sobrenatural é dom, tudo vem de Deus, né? Mas Deus, ele concede a fé sobrenatural àqueles que têm um coração humilde, um coração quebrantado, um coração aberto para receber esse dom. E Deus, ele não dá esse dom para todo mundo. É o dom da fé sobrenatural. A fé que ele derrama sobre essas pessoas faz com que elas possam enxergar a mensagem da palavra de Deus, a mensagem de salvação, a mensagem da fé que Deus ele traz para ela resolver seus problemas, suas situações, seus complexos. A palavra de Deus tem tudo isso. A palavra de Deus nos ensina a vencer o mal, nos ensina a fazer tudo através da fé, tudo através do dom de Deus que é derramado sobre aquele que crê, sobre aquele que tem um coração já inclinado para receber essa palavra. Porque pense um pouco, se Deus desse, ele não iria dar esse dom para todos. Por quê? Tem muita gente que está inclinado para as coisas do mundo, com a mente somente em coisas do mundo, que exige apenas uma fé natural. Uma fé de que, se eu plantar arroz, eu vou colher arroz. Um exemplo. Então, a fé é que todo mundo faz tudo. Entendeu? A gente, ao longo do dia, a gente faz um monte de coisa usando apenas a fé natural. A gente vê, não, isso aqui é lógico que isso aqui vai acontecer. É tipo isso. Então, mas a fé sobrenatural já é apoiada na palavra de Deus, que a fé ela faz o impossível, como Jesus ele disse, se tiveres fé do tamanho de um grão de mostarda, podereis dizer para esse monte, vai daqui para acolá, e ele irá. Olha só, olha o que Jesus ele nos propõe sobre a fé. Isso não quer dizer que a gente vai chegar para os montes e mandar os montes irem para outro lugar. Não. Isso é só um exemplo, uma metáfora, vamos dizer assim, uma parábola, né? Em que Jesus ele utiliza para que a gente entenda, não, isso aqui é impossível. Poxa, é impossível a gente dizer para um monte, ele sair daqui, vá para outro lugar, e ele vai. Isso é impossível, né? Mas o que ele está querendo dizer é o quê? Que tudo é possível ao que crê. A gente pode ver uma situação que aos olhos humanos pode parecer impossível. Um exemplo, você olhar para um jovem que está mergulhado nas drogas,
que está com a vida totalmente destruída por conta desse vício. Você não dá perspectiva de vida, você não dá esperança para aquela criatura sair daquela situação. Mas aos olhos de Deus, aos olhos da fé, olhos que têm uma visão espiritual da fé na palavra de Deus, que creem no poder do Senhor Jesus, essa pessoa ela diz para aquele jovem: para você tem solução, para você tem jeito, e o jeito é Jesus Cristo. Então, é esse tipo de fé em que a gente não vive pela vista, a gente vive pela fé. O meu justo viverá pela fé. E é por isso que a gente continua levando o Evangelho, porque ele é vida. O Evangelho, através da fé sobrenatural, pode transformar a vida das pessoas. Então Jesus ele estava aqui ensinando, passando fé para a mulher samaritana. Então ele disse: se tu conheceras, olha só, olha, se você conhecer o dom de Deus e quem é o que ele diz, o que te diz, dá-me de beber, que era ele, né, o próprio Filho de Deus, o Messias, olha só. Tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Olha só, Jesus, ele está falando algo que a gente tem que fazer. Se você está aí, você está compreendendo tudo isso que está sendo dito aqui e você diz: ah, então realmente eu não tenho essa fé. Eu não tenho essa fé sobrenatural de que o Senhor Jesus está falando aqui. Então, o que é que você tem que fazer com relação a isso? Algo que o próprio Senhor Jesus está dizendo aqui para essa mulher samaritana que também ainda não conhecia o dom de Deus, que é a fé. Peça. Peça ao Senhor Jesus o dom de Deus para a sua vida, para você vencer tudo que você tiver que vencer, mas sobretudo, olha só, sobretudo para ter a água viva. E o que é a água viva? O Espírito Santo. O Espírito Santo é a água viva que Jesus está falando aqui, que se a mulher tivesse fé, ela lhe pediria essa água viva aqui. Então a gente pode ver que, a gente vai ver ao longo do capítulo, nesse primeiro ponto aqui, que a mulher ela estava triste, ela estava passando por situações desagradáveis na vida dela. Jesus, o próprio Jesus vai dizer isso e ela vai confirmar. Então, ela estava precisando resolver seus problemas, mas há um problema que de imediato precisa ser resolvido na vida de todo ser humano. O ser humano, a pessoa, receber o Espírito Santo. Esse é o maior objetivo, deve ser o maior objetivo nosso. Ter o Espírito Santo dentro de nós. Receber dessa água viva dentro de nós. O nome já está dizendo, água viva. Quando a gente está com muita sede, somente há uma coisa que sacia a nossa sede. É a água. A gente pode tentar tomar suco, a gente pode tomar refrigerante, a gente pode tomar qualquer outra coisa, mas não vai saciar a nossa sede. O nosso corpo, Deus ele fez tudo tão perfeito que o nosso corpo precisa unicamente de água. E para despertar o nosso entendimento espiritual, Jesus, Deus, ele traz parábolas, traz esse tipo de conversa
para que a gente tenha entendimento. Olha, ele está dizendo que a mulher precisa de água viva. Ela estava ali para pegar a água do poço de Jacó. Isso tudo, meus irmãos, a gente já vê com sentido espiritual. Quantas milhares de pessoas buscam de tudo nesse mundo para saciar a sua sede. A sede que elas não sabem é a sede da alma, que está seca, que está num deserto árido. A sede da alma do ser humano só pode ser saciada por um único tipo de água, a água viva, que é o Espírito Santo e que somente um pode dar. Somente um pode conceder através do dom de Deus, que é a fé, e esse um que pode dar é o Senhor Jesus. Então aqui ele nos dá uma dica. Você está com sede? Qual é a sua sede hoje na sua vida? Do que você tem tido sede? Sede de quê? Eu tenho sede de conseguir um trabalho melhor. Eu tenho sede de ter uma família, de me casar e ter uma família para eu ser feliz. Eu tenho sede de ter saúde, de ter paz. A maior sede que você tem, acima disso tudo que você pensa que tem sede, é a sede da sua alma. Ela anseia por Deus. Ela anseia pelo Senhor Jesus. Então busque o Senhor Jesus. E quando você estiver buscando o Senhor Jesus em oração, em clamor, se derramando diante dele, peça a água viva. Peça o Espírito Santo, que eu tenho certeza que quando o Espírito Santo entrar dentro de você, quando você receber o Espírito Santo e você tiver a certeza disso, você nunca mais vai ter sede de outras coisas. E a gente vai falar disso ao longo desse capítulo aqui do Evangelho de João. Para que o vídeo não fique muito longo, a gente para aqui nessa água viva. Lembrando, o dom de Deus é a fé. Jesus é aquele que batiza, que derrama a água viva sobre a pessoa. E a água viva é o Espírito Santo. E ele está aqui dizendo, se tu conheceres o dom de Deus, e se tu soubesses quem é que te diz, dá-me de beber, o próprio Filho de Deus, tu me pedirias a água viva. Você sabe onde pode encontrar essa água viva agora. Então faça isso. Se você tem uma sede dentro de você, deixe Jesus saciar essa sede. E você vai ver que nunca mais você vai sentir sede das coisas dessa terra, mas sim sede das coisas do reino de Deus. Deus abençoe a sua vida e até o próximo vídeo.